Pessoal, vocês sabem que eu sou um bandista, né? Além de bruxo wicano, que é a minha filosofia de vida, eu também trabalho num terreiro de Umbanda. Nesse primeiro vídeo falando sobre Umbanda, que vai ser um quadro semanal aqui do nosso canal, eu vou estar trazendo algumas informações referentes à Umbanda. Nesse primeiro momento eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é a Umbanda e como a Umbanda se formou. Vale um adentro o seguinte, eu não sou porta-voz da Umbanda, né? Eu sou pai pequeno de um terreiro, eu estudo a Umbanda já há muito tempo, já tenho aí minhas entidades firmadas, já trabalho como médium de Umbanda já há algum tempo, mas primeiro de tudo, eu sou muito jovem, né? Como vocês podem perceber, então eu ainda estou num processo de desenvolvimento. Eu acredito que uma encarnação é muito pouco tempo para você se tornar assim senhor da razão. Não é a minha intenção essa. A minha intenção é trazer um pouco para as pessoas. Eu sei que tem pessoas que estão me vendo agora que não tem facilidade de encontrar um terreiro, ou vive numa cidade que não tenha, ou vive em outro país, como eu tenho muitas pessoas que me assistem de Portugal, Suíça, né, que são locais assim que tem poucos terreiros, assim, não são tão fáceis assim de encontrar. Então eu vou trazer para vocês, com o auxílio da espiritualidade superior, um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Então eu vou chamar aqui então a intro, e enquanto a intro vai rodando, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, chama aí os amigos, o pessoal do terreiro, né? Finalmente vamos falar de Umbanda nesse canal, chama todo mundo para assistir com a gente, tá bom? Que a grande Deus abençoe vocês e tem vídeo novo, hein? Salve Oxalá, salve o grande Criador, Jauê Babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou... Pessoal, então esse é o nosso primeiro vídeo falando de Umbanda aqui no nosso canal. Primeiro, para quem não sabe, né, para quem já viu a intro, mas vale repetir de novo, eu também trabalho com a Umbanda. Então essa parte do vídeo vai ficar mais restrita ao trabalho com as entidades, com os orixás. Então, mesmo que não seja muito a sua linha de trabalho, né, esse canal tem muita gente da Wicca, da bruxaria, eu convido vocês a assistir. Primeira coisa, conhecimento nunca é demais, né? E o bruxo, ele precisa saber de tudo. Como eu falei lá no primeiro vídeo do nosso canal, a bruxaria sempre esteve ligada, né, a pessoas que gostavam do estudo, gostavam do aprendizado. Hoje eu vou falar um pouquinho da Umbanda. Primeiro, antes de tudo, vocês já sabem que a Umbanda é uma religião bem aberta, bem receptiva. Ela permite que nós, dentro do nosso tempo, dentro da nossa linha de evolução, continue trilhando. Até porque não existe um único caminho de evolução, né? O pai Zélio Fernandino de Moraes, eu já vou explicar quem que é, um dos seus preceitos principais é o seguinte: a Umbanda seria uma religião que seria receptiva a todos, né? Seria uma religião que daria espaço a todos os espíritos, independentemente da falange, que se propusessem a caridade, a trabalhar ali. Isso vale também para os encarnados, tá? Então, se você, por algum motivo, se sente atraído, eu convido muito vocês a conhecerem e a estudar também essa religião. É uma religião bem aberta. Eu sei que alguns terreiros são mais fechados. O meu terreiro, por exemplo, que eu trabalho, as entidades sempre me deixaram muito livre para estudar. Pelo contrário, sempre me incentivaram muito a estudar, a conhecer o novo, a trabalhar. Tanto que, por exemplo, no início, quando eu comecei, já nos primeiros meses, eles me convidavam a sentar próximo deles, ainda na época eu não incorporava, para ver o atendimento de todos eles. Então eu cresci, né, entre aspas, vendo atendimento de caboclos, pretos velhos, exus, pombagiras, mirins, herês, e assim, muito próximo. E eles me chamavam, às vezes, simplesmente para observar e aprender. Eu era meio que Allan Kardec, sabe? Tipo, descia uma entidade no terreiro, eu já ia lá entrevistar a entidade. Saber do ponto de força, da linha, da história, da magia. E quando eu não fazia isso, que às vezes assim, a gente não estava muito bem, estava passando por um problema, aí eles me chamavam, porque estranhavam, né? Aí eles me chamavam lá pra frente para aprender. Então, muito do que eu sei, muito do que eu aprendi, eu devo a esse fato especificamente. Mas, já falei desse adentro, né? Vamos falar um pouquinho da Umbanda. A Umbanda é uma religião 100% brasileira. A Umbanda é uma religião, tá, gente? Ela é uma religião 100% brasileira. Ela surgiu em 1908 com o pai Zélio Fernandino de Moraes, que era um médium,
né, que até então não tinha muito contato com a mediunidade, com o medionismo, né? Só que ele apresentava muitos sintomas assim diferenciados, mudava a voz, tinha hora que parecia ser um gato, como eles falavam, com uma agilidade de subir em árvore, de fazer as coisas. Em outros momentos parecia um velho. Ele ficou entrevado muito tempo na cama com uma doença que ninguém achava a resposta, até que um dia ele falou que no outro dia estaria bem e esteve. Foi levado aí, acharam que o cara tinha um problema mental, foi levado até um psiquiatra, né? O psiquiatra não encontrou problemas mentais nele, aí acharam que era um demônio, levaram ele até um padre, o padre também falou que não tinha como fazer, não tinha o que fazer no caso dele. Então o pai, que tinha um certo contato com o espiritismo da época, levou ele até a Federação Espírita, levou ele até um centro espírita para receber auxílio espiritual, porque né, ele já tinha um certo conhecimento a respeito do mundo espiritual. Chegando nessa reunião, de repente, uma entidade manifestou dentro dele. Essa entidade foi até lá fora, né, que não é um procedimento legal, dentro de uma mesa branca as pessoas não devem se retirar do espaço, porque cria uma conexão energética entre todas elas. Se retirou porque estava faltando uma flor. Foi no jardim, pegou uma flor e trouxe para dentro ali da mesa daquele espaço ali. Os espíritas, né, os líderes ali daquele espaço, começaram a rechaçar aquela entidade, aquele ser espiritual que estava se manifestando, dizendo que ele não poderia, que ele era um obsessor, que ele era um espírito atrasado, e o espírito começou a debater o porquê que ele era um espírito atrasado. Ele se manifestou como um caboclo, como um índio. E naquela época, hoje em dia tem se mudado muito isso, mas o espiritismo, né, o kardecismo na verdade, ele era bem elitista. Né? Os mentores sempre eram um frade, uma freira, um padre, alguém assim, geralmente que viveu numa sociedade intelectualmente mais evoluída. E descartava entidades como né, os índios, né, que talvez não poderiam, pelo padrão de vida deles, serem mentores ou seres evoluídos. E foi uma grande lição ali de humildade que nos foi ensinada. O caboclo, né, de repente todos os médiuns da casa começaram a manifestar caboclos e pretos velhos. Aquilo foi, e os mentores da casa mentores encarnados, continuavam ali rechaçando aquelas entidades, pedindo que eles dessem licença. O caboclo das 7 encruzilhadas então fez um decreto, já que eles não seriam bem-vindos naquela religião, que no outro dia, no dia 15 de novembro, se eu tiver errado, me perdoem, tá, gente? Porque agora me falam, mas eu acho que realmente é nessa data. Seria instituída uma nova religião, que seria a Umbanda, que falaria aos humildes. Qualquer espírito que se propusesse a caridade seria bem recebido. Um médium da casa vidente olhou para o espírito, mas ele não via um índio, né, um caboclo. Ele via um homem com vestes jesuítas, que seria um padre. E ele falou, olha, o que vê são resquícios de uma vida passada onde eu fui padre Manuel de Malagrida, que foi um padre que morreu na fogueira da Inquisição na Europa, mas que Deus, na sua infinita bondade, havia permitido que ele reencarnasse nas terras brasileiras como um índio. E foi nessa encarnação como um índio que ele evoluiu, que ele cresceu, então ele se manifesta dessa forma. Vou explicar um vídeo futuro só sobre essa questão. E aí no outro dia a Umbanda foi instituída, todo mundo foi lá ver se realmente aquilo ia acontecer, e realmente aconteceu. Às 7 horas o caboclo se manifestou, deu início ali aos trabalhos, instituiu muita coisa, o horário de culto, as vestes brancas, os valores de Umbanda. Na sequência o preto velho também, pai Antônio, se manifestou, pediu o toco e o cachimbo, que são instrumentos até hoje muito associados a essa linha de trabalho, e assim nasceu a Umbanda. A Umbanda, essa é a história que nos é contada, né? É claro que essa é a história da Umbanda no planeta Terra para nós encarnados, mas a Umbanda já é uma organização que existe no plano espiritual há bem mais tempo. Tanto que nessas procuras do pai Zélio Fernandino, da família do pai Zélio mais especificamente, eles foram levados a uma benzedeira que já incorporava um preto velho. Allan Kardec, por exemplo, ele já entrevistou nas suas revistas, né, nas suas publicações, uma entidade americana que seria um preto velho.
Muitas entidades nos falam a respeito de que já são entidades de Umbanda há 200, 300 anos, o que não bate com essa data terrena, o que só comprova que é uma religião que já existia no astral. Até porque, gente, tudo que acontece no plano físico, antes já aconteceu no plano espiritual. Tem toda uma preparação, tá bom? Então, só para vocês compreenderem. Então, essa é a história da Umbanda. A Umbanda surgiu nesse momento. E a Umbanda tem algumas características muito particulares. Ela é a primeira religião surgida no Brasil. Primeira, e eu acho que é a única. Eu acho que não teve mais nenhuma religião assim, religião estruturada assim. Ela é uma religião 100% brasileira. É uma religião sincrética, né? Ela usa elementos de várias culturas. Se você reparar, a Umbanda tem muito o espírito do Brasil. Por quê? Na Umbanda nós temos a pagelança indígena, nós temos muito do culto afro, como o trabalho com os orixás, e temos também muito da cultura europeia, através tanto do contato mediúnico com o espiritismo, que seria um desdobramento do kardecismo, quanto forte influência católica, que também é uma influência europeia, que são justamente as três raças principais que compõem, vamos falar assim, a estrutura brasileira, né? Que seriam os negros, os índios e os europeus. Mas, como no Brasil tem outras influências, nós tivemos muita imigração japonesa para o Brasil, nós temos os ciganos também, que hoje em dia compõem uma população bem crescente no Brasil. A Umbanda também agrupou essas outras linhas de conhecimento. Então nós temos o povo do Oriente, muito forte hoje em dia também nas correntes de Umbanda. Nós temos também os ciganos, que eu falei para vocês, que também é uma linha muito forte de Umbanda. Várias linhas de Umbanda. Qualquer espírito no astral que se propuser a caridade, independente do sistema religioso que ele tenha pertencido, é bem-vindo na Umbanda. E o que é muito legal da Umbanda? A Umbanda ela é muito aberta. Então, por exemplo, hoje nós temos a linha das bruxas, que é uma linha muito nova, mas que está cada vez mais crescente, se manifestando em terreiros de Umbanda, onde aquelas mulheres, aquelas pessoas que lidaram com a bruxaria natural, com a magia, podem aplicar aquele conhecimento em favor das pessoas. Então não é uma religião onde a pessoa precisa, o espírito, abre mão dos conhecimentos que ele já tem. Não, ele aproveita o melhor dele. Essa é uma característica muito forte da Umbanda, aproveitar o melhor. Seja o médium, né? Então, por exemplo, o médium que gosta mais do serviço prático, que gosta mais de organização, de auxiliar dessa forma, é muito bem-vindo na Umbanda. O médium que gosta de aprender é muito bem-vindo na Umbanda. E ele vai sempre usar as características, a mediunidade. Não existe uma mediunidade melhor do que outra. Se o médium é de incorporação, ele é bem-vindo. Se ele é de visão, ele é bem-vindo. Se ele é clareaudiente, ele é bem-vindo. Todos são muito bem-vindos. É uma religião que abraça mesmo tanto espíritos quanto encarnados. A Umbanda é uma religião que trabalha no contato com os espíritos, que seriam mentores, que trabalham em arquétipos, né? Que seriam linhas de trabalho. Vou explicar tudo isso no futuro. Nós temos os orixás como as manifestações da divindade. Então os orixás para nós, eles não seriam deuses no sentido de que a Umbanda é politeísta. Não, a Umbanda é monoteísta. Ela acredita numa energia divina, num Deus. Mas esse Deus se manifesta, né, vai se desdobrando. Então ele se desdobra na figura das divindades, que seriam os orixás, e os orixás através dos espíritos. Os espíritos fazem essa comunicação homem-orixá. Tá bom? A Umbanda também é uma religião que respeita a natureza, porque vê os orixás nos pontos de forças da natureza. Então muitas entregas, muitos trabalhos são feitos aí em contato com a natureza. E a Umbanda também é uma religião magística por natureza. Ela usa muito da magia no seu simbolismo e no seu dia a dia. Então hoje, esse primeiro vídeo foi só um grande resumo para falar da Umbanda. Se você não entendeu, se ficar alguma dúvida, deixa aí que eu vou trazer outros vídeos no futuro, desdobrando parte a parte do que eu falei nesse vídeo, tá bom? Que a grande Deus e os sagrados orixás nos abençoe hoje e sempre, e até o próximo vídeo.